Saúdo a amada Igreja do Cordeiro, com a gloriosa paz do Senhor e Salvador Jesus Cristo. Aqui o pastor Júnior Pereira, para a glória de Deus. Eu tenho um canal Júnior Profeta, passando aqui para gravar esse vídeo, mas pedir o seu like e que você possa dar um like para que o meu canal possa crescer e também se inscrever no meu canal e compartilhar os meus vídeos. Você que tem assistido os meus vídeos, no nome de Jesus Cristo, nesta manhã de segunda-feira, estou aqui no monte clamando ao Senhor, suplicando ao Senhor, e quero deixar uma palavra diretamente do céu, diretamente da eternidade, para o meu e teu coração, que se encontra no livro de 1 Samuel, capítulo 17, versículo 32, nesta manhã, 32, depois o 45 e o 46, no capítulo de 1 Samuel 17, versículo 32, diz assim: E Davi disse a Saul: Não desfaleça o coração de ninguém por causa dele. Teu servo irá pelejar contra este filisteu. No 45 diz assim, versículo 45: Davi, porém, disse ao filisteu: Tu vens a mim com espada e com lança e com escudo, porém eu vou a ti em nome do Senhor dos Exércitos, o Deus do exército de Israel, a quem tens afrontado. Louvado seja o nome do Senhor. Palavra forte nesta manhã, bastante conhecida, falando do ministério de Davi, falando do chamado de Davi, falando da escolha de Deus sobre a vida de Davi, um homem escolhido segundo ao coração de Deus para reinar sobre Israel. E Davi era um jovem moço, já escolhido desde o ventre da mãe dele para reinar sobre Israel. Mas antes de Davi reinar, o primeiro rei foi escolhido por Deus através dos homens. Porque naquela época, quem conduzia o povo era o profeta Samuel, profeta, juiz e sacerdote. Era um homem que ouvia a voz do Senhor. E ali o povo chegou até o profeta Samuel e pediu ao profeta Samuel, clamando pelo rei. E ali o profeta Samuel, ele foi diante do Senhor e orou ao Senhor e clamou ao Senhor e suplicou ao Senhor e intercedeu ao Senhor. E ali o Senhor falou com o profeta Samuel, que era para dar aquilo que o povo pedia, mas sabendo o povo que teria as consequências das escolhas deles, porque naquela época o povo não ficava debaixo de jugo do homem, porque o povo tinha Samuel, que era um homem que falava diretamente com Deus. Louvado seja o nome do Senhor. E ali o povo se cansou por ver que todos aqueles que afrontavam eles tinham um rei. E por que eles não poderiam ter um rei? E chegaram até o profeta Samuel e falou: fala com Deus que também queremos um rei. Por que eles têm o rei, os exércitos que nós enfrentamos, e nós também não podemos ter um rei? Então Samuel, ele foi diante do Senhor
E o Senhor lhe concedeu o rei conforme o pedido do povo. E ali Deus escolhe, sabe quem? Saul, o primeiro rei de Israel. E ao escolher Saul, a Bíblia vai relatar que Saul ele reinou 40 anos. E os primeiros anos de Saul foi fazendo a vontade e o querer do Senhor. E o rei Saul deixou o eu falar mais alto dentro do coração dele. E ele começou a ter práticas, atitudes, atos que entristeciam o coração do Senhor. Um dos atos que ele foi oferecer holocausto, deu no lugar do profeta Samuel, que era Samuel que tinha que oferecer o holocausto, e ele não teve paciência de esperar Samuel, e ele tomou a própria atitude dele de oferecer o holocausto. E ali foi abominável aos olhos do Senhor. O Senhor lhe condenou a atitude do rei Saul, louvado seja o nome do Senhor. E a segunda atitude do rei Saul foi quando Deus ordenou através de Samuel, que era para ir para a guerra contra os amalequitas, e acabar com os amalequitas, também matar o rei Agag. Então Saul ele vai, vence a guerra que Deus deu a ele, e era para poder acabar com tudo, com os animais, com tudo, com ele, com tudo. Saul pega e desobedece mais uma vez a voz do Senhor. Vai lá, vence a Amalequita, traz os despojos da guerra e ainda traz o rei vivo, louvado seja o nome do Senhor. Mais uma desobediência da parte de Saul diante do Senhor. Então o Senhor ele chega já dentro dos 40 anos de ministério do rei Saul, já tinha entristecido o coração de Deus por causa da desobediência do rei Saul. Então Deus faz o quê? Escolhe outro rei no lugar de Saul, aonde que Deus ele manda Samuel ir na casa de Jessé e ungir o rei que ele tinha escolhido. Então Samuel fala assim: mas Senhor, como que eu vou na casa de Jessé? Deus, Saul veio indo lá e vai querer me matar. Então o Senhor lhe dá estratégia para Samuel ir na casa de Jessé. E uma das estratégias que o Senhor dá à vida do profeta Samuel, convidando o Jessé para um banquete. E ali vai na casa de Jessé e Deus fala ao profeta Samuel para ficar atento ao Senhor, que o Senhor ia direcionar ele, quem seria o rei que o profeta Samuel iria ungir, louvado seja o nome do Senhor. E ali ele enche de azeite e vai em direção à casa de Jessé. E Deus fala para o profeta Samuel, não se atenta para a aparência. Entendeu? E quando Samuel chega diante da casa de Jessé, que ele vê aqueles homens bonitos, que eram os filhos de Jessé, robustos, fortes. Então o profeta Samuel se atentou para a aparência. Então os primeiros que vieram Eliabe, Abinadabes, não tem? Que vieram, Samar, que veio diante do rei, do profeta Samuel. O profeta Samuel achou que era Abinadab, que era Eliabe, que era Samar, que era o escolhido. Então o Senhor falou com ele: não se atenta para o coração, porque o homem ele olha o que está por fora, mas o Senhor, olho o que está por dentro. Entendeu? Então se passaram todos os filhos de Jessé, e nenhum deles que foi passado era o escolhido do Senhor. E o Senhor fala com Samuel, fala para Jessé que acabaram seus filhos. Aí Jessé fala assim: não, tem um lá no campo lá, e o nome dele se chama Davi. E aí o profeta Samuel fala assim: então vamos sentar à mesa e um de vocês vai chamar Davi. Quando Davi não chega, nós não se sentamos à mesa. E ali quando foi chamar Davi, que Davi chega,
Aí o Senhor fala para Samuel: Samuel, é esse aí que eu quero que unja. E ali o Senhor, através do profeta Samuel, ungiu Davi como um rei. E ao ungir Davi como um rei, para a glória de Deus, louvado seja o nome do Senhor, um espírito do mal da parte do Senhor se apodera sobre a vida de Saul, porque Saul já estava tendo atitude que não estava glorificando ao nome do Senhor, meus irmãos. Ao nome do Senhor, meus irmãos, nesta manhã de segunda-feira, estou aqui num grande propósito, diante de Deus, e para a glória do Senhor, ministrando essa palavra, esse tema, e ali, com espírito de perturbação, Saul chama alguém para tocar uma harpa para ele, para poder acalmar, a pessoa dele. E essa pessoa que era escolhido foi Davi, que foi escolhido para tocar a harpa, porque Davi, no momento que ele foi ungido, o Espírito do Senhor, foi sobre a vida de Davi naquele exato momento. E quando Davi ia tocar a harpa para Saul, louvado seja o nome do Senhor, vinha paz para o coração do rei Saul, louvado seja o nome do Senhor, e ali o povo de Israel estava diante de uma grande guerra contra os amalequitas, contra os filisteus. Amada igreja do Cordeiro, não era contra os amalequitas, não, era contra os filisteus, e os filisteus, eles se levantam contra o povo de Israel, trazendo um homem grande, de grande estatura, louvado seja o nome do Senhor, chamado Golias. E aquele homem, ele começou a afrontar o povo de Israel, amada igreja do Cordeiro, pedindo um homem para lutar na guerra, não tem? E todos que foram chamados para a guerra, que foram os filhos de Jessé, os irmãos de Davi, Abinadab, Samar, Eliabe, os demais soldados que foram para a guerra, a Bíblia vai relatar que foram 40 dias e 40 noites. Golias afrontando o povo de Israel. E eu não sei, meu irmão, qual é a afronta que você tem passado na tua casa. Eu não sei qual é a afronta que você tem passado no teu casamento. Eu não sei qual é a afronta que você tem passado no seu trabalho. Eu não sei qual é a afronta que você tem passado na sua saúde. Eu não sei qual é a afronta que você tem passado na sua finança. Eu não sei qual é a afronta que você tem passado dentro do teu lar. Eu não sei qual é a afronta que você tem passado com os teus vizinhos. Não sei qual é a afronta que você tem passado com a tua família. Não sei qual é a afronta que você tem passado com os teus filhos. Louvado seja o nome do Senhor. E a Bíblia vai relatar que Golias, 40 dias e 40 noites, clamando, gritando. E o grito de Golias trazia medo para os soldados de Israel. E a Bíblia vai relatar que quando os irmãos de Jessé, os filhos de Jessé, estavam na guerra, o pai de Davi chama Davi para levar queijo, alimento para os irmãos dele que estavam na guerra. E Davi, por ser obediente ao pai dele, faz conforme o pai dele manda. Vai levar queijo, pão para os irmãos dele lá, água, para se alimentar. E quando Davi ele pega tudo aquilo e vai diante dos irmãos dele, ele ouve o sussurro, louvado seja o nome do Senhor, de um grito. E Davi pergunta: que grito é esse? E alguns soldados falam para ele assim: um circuncioso chamado Golias, que está afrontando o povo de Israel. E nenhum soldado se prontifica para lutar com aquele homem. E o rei falou que um homem que se levantar e for diante daquele soldado, diante de Golias, e vencer Golias, ele será isento de todo imposto, e ainda casará com a filha do rei Saul.
E ali Davi ele se prontifica e vai diante do rei Saul e diz bem assim na palavra que eu li: louvado seja o nome do Senhor, amada igreja do Cordeiro. E Davi disse a Saul: não desfaleça o coração de ninguém. Não tem, porque o coração do soldado já estava desfalecendo. O coração do rei Saul já estava desfalecendo. Sabe por causa de quê? Já tinha 40 dias e 40 noites. E se os filisteus vencessem aquela guerra, ia tomar posse sobre a vida de Israel, ali, sobre o povo de Israel. Então, todo soldado se sentiu amedrontado pelo tamanho de Golias, pela altura de Golias e pelo grito de Golias. Eu não sei qual é o tipo de grito que tem colocado medo do Senhor. Medo sobre você, meu irmão. Medo sobre você, minha irmã. Eu não sei qual é o tamanho do problema, meu irmão, que você tem passado. Eu não sei qual é o tamanho do problema, minha irmã, que você tem passado. Se o tamanho do problema se é na sua saúde, se é na tua finança, na tua casa, no teu ministério, no teu trabalho, Deus tem te colocado medo, tem desfalecido o teu coração, desfalecido a tua alma, desfalecido o teu espírito, desfalecido o teu físico. Louvado seja o nome do Senhor. Que nesta manhã foi o que aconteceu com o povo lá. Davi falou assim: não desfaleça o teu coração. E disse Davi a Saul: não desfaleça o coração de ninguém. Por causa dele, o teu servo irá pelejar contra este filisteu. Davi, o homem de fé. Deus esta manhã está te dando fé, meu irmão. Está te dando fé para você suportar o gigante que tem se levantado no teu casamento, tem te amedrontado no teu trabalho, na tua finança, na tua saúde. Nesta manhã, Papai do céu está te dando a autoridade do céu, a autoridade da eternidade para você enfrentar o Golias que tem se levantado, para poder te afrontar, para desfalecer o teu coração, para você desistir, para você abrir mão do teu casamento, mão da tua casa, mão do teu lar, mão da tua saúde, mão da tua finança, para você desistir de tudo, chutar o balde e jogar tudo para o alto. Mas nesta manhã o Deus Todo-Poderoso está te dando nesta manhã fé, a autoridade, poder, a mesma fé que Davi tinha. E Davi ele vai diante do rei Saul e fala que quer lutar com aquele gigante. E Saul pega e começa a querer debochar da cara de Davi. Aí Davi pega para ele e fala assim: eu estava no campo cuidando das ovelhas do meu pai, veio o leão, eu lutei com o leão e peguei na barba do leão e matei o leão. Veio o urso, levantou o urso, peguei e matei o urso. Louvado seja o nome do Senhor. O leão, meus amados irmãos, entendeu? É o desejo da carne. O leão simboliza as coisas dessa vida, as práticas dessa vida, aquilo que tem rodado a tua vida, rodado o teu casamento, entendeu? É os prazeres do dia a dia, louvado seja o nome do Senhor, que tem afastado você do propósito, do jejum, da oração, da palavra, não tem? Vai para o culto como algo normal. O leão simboliza aí, meus irmãos, o desejo da carne. Louvado seja o nome do Senhor. E o urso aí simboliza a frieza espiritual que tem tomado conta das igrejas, a frieza espiritual que tem tomado conta dos jovens, conta dos adolescentes. Muitos círculos de oração hoje canta, mas cantando, infelizmente, meus irmãos, tudo vazio, porque a frieza espiritual tem batido. Os problemas, as lutas, a dificuldade tem feito que o irmão, a irmã não jejua mais, não ora mais, não vai para o monte, não vai para o vale. Louvado seja o nome do Senhor. Mas nesta manhã Deus está deixando essa palavra para te despertar, meu irmão, para despertar você, minha irmã, para que você volta a orar, para que você volta a jejuar, para que você volta a ter a
prática da leitura da palavra, porque é na palavra que você vai alcançar uma direção, que toda afronta que você tem passado dentro da tua casa. O leão simboliza a força. Se você for usar a força do braço, meus irmãos, você não adianta. Se você recebeu a afronta, você vai querer combater a afronta com a afronta. Louvado seja o nome do Senhor. Você vai combater a afronta com a afronta no jejum, na oração, na palavra. Se calar na afronta de um trabalho, se calar na afronta de um casamento, se calar na afronta da casa, dentro do lar, mas você não pode desanimar, você não pode desistir, você não pode parar, meu irmão, minha irmã. Volta a clamar ao Senhor, volta a suplicar ao Senhor, volta a interceder ao Senhor, volta a buscar a face do Senhor. Louvado seja o nome do Senhor. E ali Saul, o rei Saul, entende e tenta colocar a armadura dele sobre a vida de Davi. E quando Davi tenta colocar aquela armadura sobre a vida dele, aquela armadura trouxe incômodo para a vida de Davi. É aquilo que não é seu. Não adianta você querer tomar posse daquilo que não é seu, porque aquilo que é seu, o Senhor já preparou desde a eternidade, meu irmão, desde a eternidade, minha irmã. Mas é necessário que eu e você se posicione, é necessário que eu e você não entregue os pontos, não pare, não desiste, não pasme, faça como Deus falou com Josué: esforça-te, tenha bom ânimo, louvado seja o nome do Senhor. Que você venha se esforçar, meu irmão, diante da tua casa, diante do problema, diante da dificuldade, diante da finança, diante da saúde, diante da afronta do trabalho, diante da situação que tem passado dentro do teu ministério, diante de ter passado com teus filhos. Não entrega os pontos, não entrega os pontos, não entrega os pontos, não desiste, louvado seja o nome do Senhor. Se põe de pé, ergue a cabeça, meu irmão, ergue a cabeça, meu irmão, acredita, louvado seja o nome do Senhor, meu irmão, acredita, minha irmã, nesta manhã, que o Deus de Abraão, o Deus de Isaac, o Deus de Jacó é contigo nessa peleja, nessa afronta, nessa dificuldade. Então não pare nesta manhã, se põe de pé nesta manhã, crendo e acreditando e confiando nas promessas do Senhor. E ali Davi, ele arranca aquela armadura de Saul sobre a vida dele, e ali Davi, ele faz o quê? No versículo 45, no versículo aqui, louvado seja o nome do Senhor. Porém, a hora que diz Saul, porém Saul disse a Davi: contra este filisteu não poderás ir pelejar com ele, pois tu ainda és moço, e ele homem de guerra desde a sua mocidade. Então disse Davi a Saul: teu servo apacentava as ovelhas de seu pai, e vinha um leão ou um urso e tomava uma ovelha do rebanho, e eu saía após ele e o feri, e ali livrava da sua boca, e levantando-se ele contra mim, lançava-lhe a mão da barba, e eu feria e o matava. E assim feria o teu servo o leão, como o urso, assim terá este circuncioso filisteu com um deles, porquanto afrontou o exército do Deus vivo. E disse mais a Davi: o Senhor me livrou da mão do leão e do urso, ele me livrará da mão deste filisteu. Então disse Saul a Davi: vai-te embora, e o Senhor seja contigo. E Saul vestiu a Davi com as suas vestes, e pôs-lhe sobre a cabeça um capacete de bronze, e o vestiu de uma couraça. E Davi cingiu a espada sobre as suas vestes, e começou a andar, e porém nunca havia experimentado. Então disse Davi a Saul: não posso andar com isso, pois nunca experimentei. E Davi tirou
aquilo sobre si e tomou o seu cajado. Cajado, amada igreja, o Cordeiro fala da direção do Espírito Santo, o cajado das mãos, e escolheu para si 5 eixos, 5 pedras do ribeiro. O ribeiro simboliza o Espírito Santo do Senhor, e o 5 simboliza o ministério, o chamado que Deus tem sobre a tua vida, sobre a tua casa, sobre o teu lar, sobre a tua família. Louvado seja o nome do Senhor. Toda honra, toda glória, todo louvor, toda adoração, toda exaltação nesta manhã de segunda-feira seja para o Senhor. E pô no alforje de pastor que trazia saber no sussurrão, e lançou mão da sua funda e foi chegando ao filisteu. O filisteu também veio-se a vir, chegando Davi, e o que ele levava, o escudo ia diante dele, e olhando o filisteu, vendo Davi, o desprezou. Assim que acontece, as pessoas desacreditam no teu ministério, as pessoas desacreditam na tua família, no teu chamado, louvado seja o nome do Senhor, achando que ele é melhor, achando que ela é melhor, mas quem foi que te escolheu não foi o homem, quem foi que te escolheu foi o Senhor, e o Senhor te escolheu, meu irmão, o Senhor te escolheu, minha irmã, o Senhor te escolheu, jovem, desde o ventre da mãe dele, da sua mãe, para esta grande e poderosa obra. Como o Senhor escolheu Davi, ungiu Davi, o Senhor escolheu você, meu irmão, o Senhor escolheu você, meu irmão, e te ungiu desde o ventre da sua mãe para essa grande obra. Então as afrontas vai vir, as pelejas vai vir, as dificuldades vai vir, as provações vai vir, as perseguições vai vir, louvado seja o nome do Senhor. Mas nesta manhã de segunda-feira, não pasme o teu coração, meu irmão, não pasme o teu coração, minha irmã, nesta manhã, não desfaleça, meu irmão, o teu coração, não desfaleça o teu coração, meu irmão, não desiste dos projetos, não desiste dos planos, não desiste dos sonhos, não desiste do chamado, não desiste da tua casa, não desiste do teu lar, não desiste da tua família, não desiste dos teus filhos, não desiste do teu esposo, não desiste da tua esposa, não desiste daquilo que Deus tem reservado e preparado para a tua vida. Deus esta manhã está renovando a sua fé. Nesta manhã Deus está te dando a autoridade do céu, meu irmão. Deus, como Deus fez com Elias, louvado seja o nome do Senhor. Deus deu pão e água, porque grande era a caminhada sobre a vida de Elias. Eu deixo essa palavra nesta manhã e paro por aqui. Quarta-feira estou de volta para dar continuidade à ministração desta palavra. Que Deus te abençoe em nome do Pai, que Deus te abençoe em nome do Filho, que Deus te abençoe no Espírito Santo. E não esqueça, meu irmão, não esqueça, meu irmão, de inscrever no meu canal aí. Inscreve no meu canal e compartilha os meus vídeos, entendeu? E dá um like no meu canal para trazer crescimento em nome de Jesus nesta manhã.